A amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus. Peço que os irmãos abram as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, no seu capítulo de número 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria aqui já aproveitar e externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade de estar ministrando a sua palavra. Agradecer ao pastor Ivanildo, a pastora Luciana pelo convite. Agradecer o irmão Daniel, meu pai, minha mãe que está me acompanhando. Amém? E Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga amém? Amém. Estarei lendo para não tomar muito tempo. Vamos falar sobre a tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus respondendo-lhe, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou o diabo a Jerusalém, também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustente nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se deles por algum tempo. Glória a Deus. Pode se assentar. Glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. Eu queria aqui, antes de entrar na palavra, comentar a fala do pastor Ivanildo, quando ele disse que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não nos entrega mentira. E foi bem dito por ele aqui sobre os dízimos e ofertas. Deus, ele nos dá, e nós temos que retribuir com alegria, não por obrigação. É com alegria e com o coração. Glória a Deus, aleluia. Vamos entrar no texto. Bem sabemos que temos 4 evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus visando os judeus, trata Jesus como Messias, o Rei. Marcos para os romanos e os gentios, trata Jesus como servo em ação. Lucas para os gregos, trata Jesus como o homem perfeito, o Salvador universal. E João, ele veio falar para nós todos, para todo o povo, para todas as nações. Dito isso, nós estamos debaixo de uma palavra profética. E eu faço uma pergunta para você: como está se portando no deserto? Porque nem todo deserto é o diabo que leva a gente. Muitos dos desertos que nós passamos é pelo amor de Deus, é para a gente aprender a suportar as aflições da vida. Existe deserto que o Espírito Santo conduz para a gente se preparar. Como você tem se preparado no deserto? Você tem se alimentado da palavra de Deus? Você tem se enchido do Espírito Santo? Porque o deserto ele não é local de permanência, irmãos. Nós não podemos ficar parados no deserto se lamentando. Nós não podemos ficar estagnados, só esperando que alguma coisa aconteça para a gente sair do deserto. Não. O deserto é lugar de passagem. A gente tem
tinha que passar pelo deserto, aprender, se fortalecer, para lá na frente a gente dar um bom testemunho, irmãos. Está escrito em Efésios, porque no versículo 1, Jesus foi conduzido pelo Espírito até o deserto. Ele não foi conduzido pelo diabo, ele foi conduzido pelo Espírito, mas chegando lá ele foi tentado pelo diabo. E tanto nós no deserto, o diabo vai nos tentar, porque ele sabe as nossas fraquezas. Ele não tentou Jesus numa coisa que Jesus não precisava. Ele sabia o que Jesus estava precisando, porque a palavra ela é bem clara. Ela diz aqui: em 40 dias tendo fome, foi Jesus tentado pelo diabo. E o diabo foi oferecer o que para Jesus? Ele ofereceu comida, ele ofereceu alimento, ele ofereceu o pão. Só que o que Jesus responde para ele? Jesus diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu te provo na Bíblia, que está escrito em Efésios, no seu capítulo de número 6, no verso de número 11: vistam toda a armadura de Deus, para que puderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque o inimigo ele cria ciladas, ele é astuto. Nós podemos ver isso lá no início de tudo, quando Deus criou o mundo, criou o homem e a mulher, e tinha a serpente. A serpente era o diabo, e ela era astuta. Ela sabia que se fosse falar com Adão tinha uma ordem, ele ia cumprir a ordem, mas ele foi no ouvido de Eva. A Eva não tem culpa, ela não tinha ordem, a ordem era para Adão. Só que ela foi no ouvido de Eva e falou: se você comer daquela fruta, você não morrerás. E Eva respondeu: mas Deus disse que eu vou morrer. Mas ela, astuta como é, você não morrerás. E Eva comeu e ofereceu a Adão. E como nós homens somos persuadidos por mulheres, na nossa natureza humana, as mulheres sempre conseguem sobressair sobre o homem. Adão foi e comeu, e aí entrou o pecado no mundo. E por causa desse pecado, muitas coisas acontecendo nesse tempo. Mas voltando para o texto, irmãos, e no versículo de número 4, número 5: e o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e ofereceu a Jesus. Olha que coisa interessante, o diabo ele levou Jesus no monte. Muita gente vai para os montes hoje em dia, né? Está parecendo que virou modinha subir ao monte. Todo mundo quer ir, postar fotinha, todo monte, todo bonitinho. Mas nem sempre é Jesus, nem sempre é Deus que está levando você para o monte. Você tem que estar atento quem está te conduzindo ao monte. Você não pode ir de qualquer maneira, porque não é brincadeira. A palavra de Deus é coisa séria. E o diabo levou Jesus ao monte e mostrou todos os reinos da terra. E ofereceu para Jesus todos os reinos da terra. Mas olha que coisa engraçada: como que ele oferece os reinos da terra se não é dele? A palavra ela diz que a terra jaz do maligno, sim, mas a terra não é do diabo, porque quem criou a terra, o céu, foi nosso Deus, o Pai eterno, o Pai da eternidade, o que tudo vê, o que tudo pode, o que tudo domina. Então a terra é de Deus. E como ele oferece para Jesus todos os reinos da terra, se a terra já é de Jesus? Porque Jesus é Deus na terra, porém naquele momento ele ainda não estava apto a reinar, a ter seu reinado sobre a terra. Ele estava em preparação no deserto, e ali foi levado o diabo, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante. Mas quando você for tentado pelo diabo, irmão, a palavra de Deus diz em Tiago, no seu versículo 13 e 14: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém, a palavra diz, ninguém pode tentar a Deus, e ninguém, cada um, porém, é tentado pela sua cobiça. Então nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados por nós mesmos, pela nossa cobiça, pelo nosso interior. O diabo ele sabe das nossas vontades, ele não vai tentar você com qualquer coisa, ele sabe o que você precisa, ele sabe do que você necessita. Ele não sabe o seu futuro, mas ele sabe o seu presente. Ele não sabe o seu futuro, mas ele sabe o seu
Ele está sabendo, porque Ele acampa demônios ao nosso derredor. É uma batalha espiritual tremenda, todos os dias da nossa vida. E a gente tem que estar atento. Então Ele não vai vir com aquela imagem ilustrativa que a gente vê de chifrinho, rabinho para trás, não, irmãos. Ele vai vir todo bonitinho, sapatinho de algodão. Ele vai vir nos trajes. Ele vai te tentar como se fosse um próprio cristão às vezes. Ele vai vir para você bonitinho, vai te oferecer aquilo que você quer, aquilo que seus olhos acham bonito, aquilo que seus olhos acham que convém para ti, mas nem sempre é aquilo que Deus quer para a sua vida. Nós temos que estar sempre pedindo a Deus uma direção, porque senão nós vamos cair nas armadilhas do inimigo. O inimigo ele não está para brincadeira, irmãos. Ele não está para brincadeira. Se a gente vacilar, ele nos derruba. E se ele derrubar, irmãos, para se levantar é difícil. É muito difícil. Mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo de Deus para nos proteger. Nós temos Jesus Cristo de Nazaré, que deu sua vida numa cruz. Passou naquela vida dolorosa, sendo amarrotado, cuspido, apanhando, todo crucificado, uma morte de cruz, tendo seu sangue derramado. Foi por mim e por você. Senão nós não estaríamos aqui hoje. A infinita graça e misericórdia de Jesus nos alcançou, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Oh Deus amado. Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel para cumprir, irmãos, tudo aquilo que Ele nos prometeu. E continuando o texto, no seu capítulo no seu versículo de número 8, 9, levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui. Pináculo do templo, irmãos. O que é o pináculo do templo? É a parte mais alta. A parte mais alta, no caso do templo, seria do templo de Jerusalém. É a parte mais alta. E ele manda Jesus se jogar. Ele tenta Jesus de todas as formas que ele imagina que ele pode vencer, porque ele não quer matar Jesus. Quem fala que ele quer matar Jesus está enganando. O foco principal do diabo é tirar Jesus do propósito. E qual é o propósito de Jesus? É passar 3 anos fazendo milagres, sinais, mostrando para o povo que ele é Deus na terra. E quando completar os 3 anos da sua passagem pela terra, se entregar numa cruz, morrer por nós para redimir nossos pecados, para lavar, para nos dar direito à salvação. E naquela hora daquela morte, o véu se rasga, o céu se abre e nós temos livre acesso a Deus que está no céu pelo seu Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Porque nós temos a convicção que Deus é a nova arca da aliança. Nós tivemos 3 arcas na Bíblia: a arca de Noé, a arca de Davi, que alguns falam que é o 6º que Davi estava quando foi colocado no rio pela sua mãe para não ser morto pelo rei, e a nova aliança que está no Novo Testamento, que é a morte de Jesus. Ele é a arca que nos mantém vivos, ele é a arca que nos mantém em pé, ele é a arca que vai nos levar em direção ao céu. Sem ele nada é feito, sem ele nada seria feito. Pois a palavra de Deus nos diz no livro de João: ele é o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. E a primeira frase de Gênesis fala: e criou Deus os céus e a terra. Como que Deus criou os céus e a terra? Pela palavra. E quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo de Nazaré, a palavra viva, a água da fonte da vida, o pão da vida, o maná que desceu do céu. Nem sempre que nós estamos no deserto é coisa do demônio. Por quê? Porque Moisés ele foi levado ao deserto junto com o povo hebreu para ser liberto. Passou por provações também, mas Deus sempre esteve presente. Não deixou faltar roupa, não deixou faltar alimento. De dia estava muito sol, Deus mandava nuvem para cobrir. De noite era muito frio, Deus colocava uma coluna de fogo para esquentar. Então Deus sempre tem uma providência para a sua vida. Sempre tem uma providência para a sua vida. Aí foi estabelecida a arca da aliança por Deus, feita por Moisés, e toda a sua, como que eu posso dizer, toda a sua fabricação foi medida e calculada pela mão de Deus e passada a Moisés através de sua palavra. E assim foi feito, do jeito que Deus determinou.
Porém, ali estava a presença, a vara de Arão e a tábua dos 10 mandamentos. Glória a Deus, aleluia. Ali estava a lei. E muitos falam que Jesus ele veio para abolir a lei. Isso é mentira. Jesus não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei e para nos dar salvação. Nós vemos isso no capítulo anterior, no capítulo 13 de Lucas ou de Mateus, quando Jesus vai se batizar no Jordão por João Batista. E João Batista fala para Jesus: eu, Jesus, que deveria ser batizado por ti. E Jesus fala para ele: batizar porque ele tem que cumprir a lei. Se Jesus, irmão, se desceu nas águas do rio Jordão, se batizou, porque nós que somos meros humanos queremos ser diferentes, não queremos cumprir a lei de Deus, não queremos cumprir seus mandamentos. O mandamento principal de Deus é o amor, e muitas das vezes nós não amamos nossos irmãos, amamos de fachada. Estou na sua frente e te abraço, quando eu estou por trás eu estou falando mal. Muitas das vezes a gente não estendemos a mão para o nosso irmão. O irmão está caído, a gente passa, olha de lado, vira a cara e sai andando. Vamos ser igual ao bom samaritano. Vê o irmão caído, dá a mão. Ô irmão, está precisando de ajuda? Eu estou aqui. Vamos levantar, vamos andar. Ô irmão, você está passando necessidade? O que eu posso te ajudar? Vamos ser igual Jesus foi. Vamos ser mansos e humildes. Jesus foi humilde. E quando nós falamos de humildade, nós não estamos falando de pobreza. Humildade é diferente de pobreza. Humildade é seu jeito de ser, é seu caráter, é seu jeito de tratar as pessoas. Tem gente que, porque está no altar vestido de terno, gravata, bem arrumadinho, passa pelo porteiro, vira a cara, não olha, finge que não tem ninguém na porta. Eu sei porque eu era porteiro lá na torre e passei muito por isso, irmãos. E não vou mentir, eu ficava bravo, falava para o meu pai muitas das vezes: eu vou abandonar a porta, senão eu vou acabar arrumando confusão com alguém. Mas Jesus foi tratando meu coração, foi amansando, do jeito dele, no tempo dele, porque não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho que tem que ser. Jesus ele trata a gente no tempo dele, do jeito dele, da maneira que ele quer que a gente seja tratado. E a gente às vezes tem pressa em conseguir as nossas bênçãos, mas nem sempre que nós vamos atrás da bênção é vinda de Deus. Verdade. Quando nós apressamos as nossas bênçãos, geralmente está errado, irmãos, porque é no tempo determinado por Deus. Há um tempo para todas as coisas debaixo da terra, e se a gente querer apressar esse tempo, não vai dar certo, não vai dar certo. E vamos aqui no verso de número 10, Jesus respondeu para o demônio: porque está escrito, aliás, desculpa, Satanás ainda falando com Jesus, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustente nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que interessante, Jesus, mesmo sendo Deus, ele nunca subjugou ser maior que Deus. Ele se fez homem nessa terra. Ele não quis aparecer na terra como Deus. Ele despiu das suas vestes, tirou sua coroa, despiu da sua majestade e veio ser homem como nós, porém sem pecados. Ele foi o Cordeiro Santo que veio na terra para ser entregue em sacrifício, para que nós estivéssemos vivos hoje aqui e contando nossos testemunhos e podendo levar sua palavra em diante. Ele veio nessa terra, irmãos, para nos salvar. Não podia ter outro. Tem o livro dos 7 selos, só um pode desatar o 7º selo. Foi ele que desceu do céu. Só Jesus Cristo pode desatar o 7º selo. E nós estamos chegando no tempo que está prestes a acontecer isso, irmãos. E se nós tivermos desapercebido, o arrebatamento é como um piscar de olhos, nós ficaremos para trás. Nós temos que estar atento a tudo, atento ao tempo de Deus, atento às notícias que acontecem.